eu comecei a questionar primeiro algumas coisas na igreja evangélica, porque já que eu fui em tantas, agora eu vou parar aqui para ouvir o catolicismo. E aí, quando veio a pandemia, para mim, naquele momento, não ir ao culto era ótimo, porque eu estava sendo, assim, muito obrigada pela minha mãe de ter que ir, porque ela me pressionava muito, e aí eu podia assistir missas na televisão. Uhum. E então, eu comecei a falar assim, peraí, deixa eu parar, deixa eu ouvir aqui, já que eu fui em tantas, agora eu vou parar aqui para ouvir o catolicismo. Aí, quando eu parei para ver, eu comecei a questionar primeiro algumas coisas na igreja evangélica, que, Por exemplo? por exemplo, a sola escritura, né, que isso é uma coisa que me pegou muito, de muitas traduções ali, você pode interpretar da sua maneira, e a questão de batismo, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela se batizou na igreja católica, aí ela foi para a igreja batista, ela se batizou, depois ela foi para uma igreja batista pentecostal, ela se batizou de novo, daí ela foi para uma igreja, um projeto lá, e se batizou de novo, então ela se batizou 5 vezes na vida. Então eu falava, mas Meu que Deus. coisa, que estranho. E daí, o que começou também, eu achava... Ela se batizou uma vez e 4 vezes jogaram água nela. Exatamente, Só o da Igreja exatamente. Católica foi batismo, né? Exatamente. E aí eu comecei a ver A própria questão, desculpa te interromper, mas a Sim. própria questão do batismo do seu filho. Na Igreja Batista Sim. não se batiza crianças. Não, exatamente. Na Metodista batiza, né? Sim. E aí começou uma meio que moda, assim, essas igrejas, eu não sei se aí em Juiz de Fora tem, mas aqui em Três Rios tem algumas dessas igrejas com as paredes pretas e ali meio que começa um show, porque eles colocam umas luzes piscantes, e dali eu falei assim, poxa, mas por que se afastou tanto? Né? E eu comecei a pensar assim, cara, eu acho que Lutero, se ele tivesse vivo hoje, ele ia falar, olha, não é essa confusão toda aí que eu queria arrumar. Eu até queria fazer as mudanças. Sim, e eu falei, poxa, se ele tivesse aqui, ele ia falar, gente, mas como assim? O que vocês estão fazendo? Então, eu acho que a igreja evangélica ela também pegou muito para ir para esse lado do que está acontecendo hoje. Vamos dar uma modernizada aqui. Então, essa coisa dessas igrejas pretas, eu lembro que teve uma época, nos anos 2000, por aí, lançaram um CD, Arrebatados Remix, que eram várias músicas remixadas. Eu lembro desse CD. CD. Você lembra disso? E aí começou a ter encontro de jovens com aquele remix, e parecia uma boate. Exato. E eu falava, eu lembro, na época que eu era pastor, uma vez eu levei minha mãe numa dessas igrejas de parede preta, holofote, luz estroboscópica. Quando a gente entrou, minha mãe olhou assim, a gente está num teatro? Eu falei, não, mãe, é igreja. Minha mãe sempre foi católica, né? Tá. Ela pensou, né? Igreja. Sim, sim. Né? Eu tenho eu não sei nem se eu falo o que eu ia falar. Fala, pode falar. Eu fui no Mosteiro São Bento, lá em São Paulo, né? Uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Aí eu mandei para um amigo meu, que é dessas igrejas, eu falei assim, devia pintar tudo de preto a parede. Como que a gente saiu daquilo para isso, né? Sim. Enfim. E daí eu fiquei pensando, essas coisas, como eu comecei a ficar com esses questionamentos na minha cabeça, eu falei, poxa, eu preciso de respostas. Então, né, quando chegou na época da pandemia, eu dei uma parada, comecei a estudar filosofia da era medieval, contemporânea, e aí eu fui para a Reforma, e ali na Reforma eu parei. E daí eu fiquei assim, comecei a me fazer muitos questionamentos sobre a Reforma Protestante, mas uma coisa foi aquele vácuo, aquele vazio, aquela coisa da sucessão ali, e que eu não entendi. O que eu ficava assim, o que aconteceu depois? Porque a gente sabe que a Bíblia é o nosso livro sagrado, né? As Sagradas Escrituras, mas existem outros livros para a gente estudar também. Claro. E aí, mas os evangélicos, eles não querem, assim, né? É só a Bíblia, só a Bíblia. E, para mim, eu precisava ter... A minha fé, ela precisava
ser um pouco baseada na razão, eu queria ter, como eu disse, respostas. E aí, nessa época da pandemia, eu me lembro que eu fiz um propósito com Deus e eu falei, vou orar de madrugada, porque a coisa mais difícil que eu consigo fazer é orar de madrugada, porque eu tomo remédio para dormir, então eu durmo a noite inteira, mas eu vou botar o meu despertador para tocar. E coloquei ele 3 horas da manhã. E Isso você já estava no processo de estudo de filosofia. Já estava no processo de estudo de filosofia, mas a filosofia ela nunca me levou para o ateísmo, porque eu sempre tive certeza de que Deus existe. Uhum. Então eu falava assim, não, isso aqui é muito coerente, mas Deus existe. Então eu comecei a orar, levantei de madrugada e eu lembro que nos primeiros dias o despertador tocava e depois não precisou tocar mais, eu acordava mesmo às 3 da manhã. E eu lembro que um dia eu comecei a orar e falar, Deus, eu quero saber a verdade, me mostra a verdade, aonde que está a verdade. Eu preciso te conhecer, eu preciso sentir também algo sobrenatural. E aí, como eu não sabia se estava tudo certo, se estava tudo errado, o que estava acontecendo, eu lembro que pedi intercessão de Maria em uma das minhas orações e falei assim, eu falei assim, Maria, Santa Maria, se realmente eu posso conversar contigo, se você pode me ouvir, me ajuda a entender essa verdade, eu quero saber. E aí comecei a pedir, eu já tinha estudado sobre alguns santos, e eu gosto muito do Padre Pio, São Bento também, e aí comecei a fazer esses pedidos, né, ao Padre Pio, a São Bento e tudo. E aí, um belo dia, aquele tempo foi passando, eu continuei o meu propósito de oração de 3 meses. Eu estava assistindo uma live, eu acho que é Juliana, uma moça que fez uma live com você, se eu não me engano. Sim. Ela falou do Ítalo Marcilli e eu me lembrei, nesse dia, dessa minha experiência. Eu estava seguindo o Ítalo naquela época e um belo dia, eu acordei às 3 da manhã, peguei o meu celular, abri no Instagram antes de orar, e o Ítalo estava fazendo uma live do terço. E aí, ele falou assim, olha, eu estou aqui fazendo essa live do terço e eu vou fazer durante 7 dias. E naquele dia, foi a primeira vez que eu rezei o terço, e nos outros dias seguidos, eu continuei, né, ali naquela semana, acordava às 3, rezava o terço, depois eu ia para as minhas outras orações, e quando eu encerrei aquele propósito, eu falei, é isso. E aí eu falei, agora eu vou começar a frequentar e vou viver a minha fé. Só que aí eu fui falar com a minha mãe nessa época. Mas, peraí, você fez um pedido para Nossa Senhora, aquela oração tímida, né? Toda primeira oração de um protestante pede a Nossa Senhora, mas já meio que pedindo perdão a Deus, né? Exatamente. Se eu ficava assim, pecando, Senhor, se eu estiver errado, me perdoa, mas eu vou pedir aqui. Mas você pediu e ela, como mãe, te acolheu e logo em seguida você começou a rezar o terço. Sim, no outro dia eu comecei a rezar o texto, porque o Ítalo apareceu na câmera do meu celular ali rezando o texto. Para mim era uma resposta. Eu falei, nossa, eu vou começar a rezar aqui. E daí eu lembro que... O Ítalo tem trazido muitas pessoas para a igreja, né? Sim. O ministério dele é um apostolado que ele faz, Sim. né? Ele, podemos dizer assim. E você, como que foi para você rezar o terço? O que isso significou naquele momento de vida da pandemia, no momento todo mundo com medo, não querendo sair de casa? O que isso significou para você? Naquele momento, significava apenas uma coisa que o Ítalo dizia. Reze o terço, mesmo que você não saiba por que, sem motivo, porque isso vai te fortalecer. Então, eu não sabia rezar o terço, eu pegava, depois que pararam as lives dele, eu pegava no Google, e aí via lá, né, terço mariano. Aí eu descobri que eu falava, essas bolinhas são para rezar, que interessante, eu não sabia. Depois fui descobrindo os mistérios, e dali fui fazendo sem muito significado para mim. Eu achava que eu queria ser forte, ficar forte, fortalecida naquele momento.